Bem, turma, hoje nós vamos falar ainda sobre a microeconomia, né, que é a economia de empresas ou a economia da firma. E a propósito nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é a teoria da firma. O que a teoria da firma ela retrata? Qual é o objetivo da teoria da firma? É mostrar como ocorre a produção no curto e no longo prazo, e enfatizar como os custos de produção, né, eles se comportam num período de curto e de longo prazo. Então a primeira questão que nós temos que deixar bem claro é o que é curto prazo de produção. Na realidade, curto prazo de produção, eu não tenho um prazo, eu não tenho um período de tempo definido para ele. Essa questão de que curto prazo são 6 meses, curto prazo é 1 ano, curto prazo são 2 anos, vai depender muito das especificidades do teu produto. A que tipo de produto você se refere? Então, a primeira questão que nós colocamos é a seguinte: no curto prazo de produção, nem todos os insumos utilizados podem ser alterados, podem ter sua quantidade alterada. Por exemplo, no curto prazo, o insumo fixo ele permanece constante. O que é o insumo fixo? O insumo fixo são os prédios, o espaço físico, né, a estrutura física, as máquinas, os equipamentos, determinados tipos de mão de obra. Por exemplo, a mão de obra qualificada, ela não pode ser substituída rapidamente no curto período de tempo. O salário da diretoria, o mínimo de água para que a produção possa ser realizada, o mínimo de energia para que a produção possa ser realizada, material de expediente também. Então, insumo fixo é tudo aquilo que é imprescindível para que você comece a produzir. Tanto que se vocês olharem na tabela de vocês verão o seguinte, nas tabelas, né, do guia didático, vocês verão o seguinte, que mesmo que não haja produção, que a quantidade seja zero, ainda assim existe um custo fixo que corresponde a esses insumos fixos que eu acabei de citar. Bem, então o que seria o período de curto prazo? O período de curto prazo é aquele período onde o insumo fixo ele permanece constante. Você não pode alterar, você não tem como substituir aquele insumo do dia para a noite, tá? E o que seria o longo prazo? O longo prazo seria aquele período em que tanto o insumo fixo quanto o insumo variável, que diz respeito à mão de obra desqualificada, a matéria-prima a mais que você utiliza para o processo produtivo, eles podem ser substituídos, eles podem ser alterados. Então, no curto prazo, o insumo fixo ele permanece constante. E se você só pode aumentar a produção se você aumentar, por exemplo, a quantidade de mão de obra não desqualificada. Tá, agora raciocina aqui comigo. O que acontece se, por exemplo, numa sala de aula que é estruturada para 30 alunos, eu colocar 50, 60? Eu terei o quê? Perda de produtividade. Tanto da produtividade média, tanto da produtividade marginal. O que é a produtividade média? Seria, por exemplo, a produção total dividida pelo número de trabalhadores. Então eu acho a média por trabalhador. Aí eu acharia a média, no nosso exemplo, por aluno. Qual é a produtividade? Qual é o rendimento de cada aluno? E a produtividade marginal seria qual a variação, qual o acréscimo na produtividade de cada aluno quando eu acrescer um aluno na minha sala de aula? Quanto é que aquele aluno contribui para a produtividade da turma, para o crescimento da turma, em termos de informação, de assimilação da informação, quando eu acrescento esse aluno na minha sala de aula? Tá? Então a produtividade média, como o próprio nome está dizendo, seria uma média, a produção total dividido no nosso exemplo pelo número de alunos e no exemplo do livro pelo número de trabalhadores. E a produtividade média seria o seguinte: o quanto eu acresci na produção, no exemplo do guia, né, didático, em virtude do acréscimo de um trabalhador a mais nessa própria produção. Então pensa aqui comigo, uma sala que é feita para 30 pessoas, se eu colocar 60, eu tenho perda de produtividade média,
assim como eu tenho perda da produtividade marginal. Quando essa produtividade, tanto a média quanto a marginal, começam a cair, significa que está na hora de eu começar a planejar o meu próximo período de longo prazo, ou seja, o período de expansão da minha produção. Tá, o que seria esse período de longo prazo? Nós já falamos aqui. O período do longo prazo seria aquele período em que tanto o insumo fixo quanto o insumo variável são passíveis de alteração. Então, no período de longo prazo, é correto eu afirmar que tanto o custo fixo, que corresponde ao insumo fixo, quanto o insumo variável, eles também são passíveis de alteração. Se vocês olharem, no curto prazo, o custo fixo ele vai permanecer constante, ele não vai se alterar, só se altera quem? O custo variável, que corresponde ao insumo variável. Mas no longo prazo, tanto o custo fixo quanto o custo variável são passíveis de alteração. É por isso que, se vocês observarem um período de longo